Bora tentar, enquanto o Duarte ajeita lá, bora tentar corrigir aqui a primeira questão de direito administrativo da nossa apostila. Vou começar aqui com a primeira, obviamente. Não vou começar com a segunda, né? Então, pessoal, a primeira questão ele fala assim pra gente, letra A. A Caixa Econômica é exemplo de órgão público. Errado, né? A Caixa não é um órgão público, a Caixa é uma empresa pública. Perfeito? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Caixa faz parte da administração pública, inclusive indireta, né? Ela é uma entidade do direito. Letra B. A desconcentração é distribuição interna de competência no âmbito de uma só pessoa jurídica. E quanto à descentralização, é a distribuição entre pessoas jurídicas diversas. Nosso gabarito é letra B de bola. Tá bom? A desconcentração é uma distribuição interna realmente de competências e a descentralização é entre pessoas jurídicas distintas. Lembrar que a desconcentração, ela é dentro de uma mesma pessoa jurídica. A descentralização é entre pessoas jurídicas distintas, é essa que faz a questão estar correta. Tá bom? Letra C. As autarquias estão hierarquicamente subordinadas. Pessoal, quando a gente fala de autarquia, sociedade de economia mista, empresas públicas, não tem subordinação, não tem hierarquia. Tá bom? Então esse é o erro grotesco da questão. Letra D. As fundações públicas, empresas e sociedades são exemplos de entes. Não, eles não são entes, eles são o quê? Entidades. São coisas totalmente diferentes, né? Quem são os entes? União, Estado, DF e municípios. Entidades, autarquias, fundações, sociedade e empresas públicas. Perfeito, galera? Vamos passar para a segunda questão? Olha aí. A segunda questão é uma questão do CESP, e ela veio aqui do mês passado pra gente, né? Uma questão do mês passado do CESP, e é uma questão bem atual. Olha só o que ele fala. O Ministério de Estado é órgão público, sem personalidade jurídica. Pessoal, certo ou errado? Certíssimo. Primeiro, todo ministério, toda secretaria são órgãos. Se é órgãos, logo não possui personalidade jurídica. Deu para entender? Todo órgão que você observar tem como característica não ter APJ, não ter a personalidade jurídica. Tranquilo? Então, o Ministério é um órgão. Secretarias também são órgãos. Se são órgãos, não possuem personalidade jurídica. Ó, questão batida do SESP, viu? Questão aqui, ano após ano, sempre cai esse tipo de alternativa aí nas questões. Perfeito, pessoal? Fique esperto com esse tipo de questionamento. Órgãos não têm personalidade jurídica. A personalidade jurídica, por exemplo, dos órgãos, são das pessoas jurídicas que o criou. Por exemplo, a Polícia Militar do Estado do Pará não tem personalidade jurídica. Mas de onde vem a personalidade jurídica dela? Do ente que o criou. Quem foi o ente que criou? O Estado. O Estado tem PJ. Os órgãos que não têm. Perfeito? Vamos passar aqui para a terceira questão. A terceira questão é uma questão muito interessante também, que caiu para a gente de Polícia Federal do último concurso, tá? Desse concurso agora recentemente. Ele fala assim: as sociedades de economia mista e as empresas públicas desempenham atividade de natureza econômica. Pô, beleza, né? Atividade econômica ou prestadoras de serviços públicos, tá bom? Ou um ou outro. E se distinguem pela forma de organização e pela composição do capital. Certo ou errado? Ó, questão certíssima. As empresas públicas, pessoal, têm seu capital 100% público. Sociedade de economia mista, não. As sociedades de economia mista, pessoal, têm seu capital o quê? Misto, um pouco público, um pouco privado também. Perfeito? Então tem essa diferenciação, questão perfeita. E fique esperto, para quem está estudando, em estudar muito as entidades, principalmente empresas públicas e sociedades de economia mista, porque são questões corriqueiras aí nas provas. Seja qual prova você for fazer, sempre tem uma questão versando aí sobre empresa pública ou sobre sociedade de economia mista. Beleza? Bora passar para a quarta questão aqui? Olha só. A quarta questão, pessoal, é uma questão da Cefa, do Rio de Janeiro. Né? Cefaz, lá no Rio de Janeiro, para auditor fiscal da Receita Estadual. Tá bom? Pessoal, ele pergunta para você o conceito do poder hierárquico. Tá? Lembra, quantos poderes nós temos? 7. Hierárquico, disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar, poder vinculado, poder discricionário. Esqueci de mais algum? Ah, abuso de poder. Já esquecendo do abuso de poder. 7 poderes aqui. E ele quer, na questão, o conceito de poder hierárquico. Vamos alternativa por alternativa? Olha aí a letra A.
é o poder concedido à administração pública que lhe confere liberdade para valorar a conveniência e oportunidade. Isso aí tem a ver com poder hierárquico? Não. Isso aí é poder o quê? Discricionário, né? Totalmente diferente. Lembre que o poder discricionário é aquele poder que a administração pública valora o juízo de conveniência e oportunidade. Tem nada a ver com o poder hierárquico que a questão quer. Tá bom? Letra B. Tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Opa, achamos o nosso gabarito. Esse aí é o conceito literal, pessoal, do poder o quê? Hierárquico. Lembra que o poder hierárquico serve para coordenar, para organizar, para avocar funções? Jamais ele vai servir, por exemplo, para aplicar penalidades. Essa aqui não é a finalidade do poder hierárquico, perfeito? O poder hierárquico não aplica penalidades. Quando a gente fala de aplicação de penalidades, aplicação de sanções, nós estamos falando de qual poder? O poder disciplinar. Este sim serve para aplicar sanções, esse sim serve para apurar infrações administrativas. Se eu falo do poder hierárquico, esse poder fica em um critério, em uma órbita, mais de organização da administração pública, jamais de aplicação de sanções ou aplicação de apuração de sanções ou algum tipo de aplicação dentro da administração pública. Beleza? Olha só, o nosso gabarito é a letra B de bola. A letra C é a faculdade da administração de complementar a norma naquilo que não seja privativo à lei, sendo uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do Poder Executivo. A letra C, pessoal, é o poder o quê? Regulamentar, né? Também não tem nada a ver com o poder hierárquico. Perfeito? E a letra E é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. A letra E, ela versa sobre o poder de polícia. Então, também não pode ser o gabarito. Vamos para a quinta questão? Olha só. Quinta questão, recentemente do SESP também. Há abuso de poder quando o agente ultrapassa os limites de suas atribuições. Beleza. Mas não se verifica tal vício quando o agente busca alcançar objetivos diversos daqueles previstos em lei, desde que albergados pelo interesse público. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Veja, o abuso de poder ele é dividido em duas espécies: excesso e desvio de finalidade. O excesso de poder é quando o agente ultrapassa os limites de sua competência, ok? O desvio de poder é quando o agente ele tem competência para aquele ato, mas se afasta do interesse público. Vou dar um exemplo aqui de desvio de finalidade ou desvio de poder, bem interessante. Vamos imaginar que o sujeito ele é agente do Detran e tem competência, por exemplo, para guinchar um carro irregular. Tem 10 carros irregulares aqui estacionados em um local. Mas o sujeito do Detran, ou da CEMOB, ele procura guinchar somente um carro. Por quê? Porque esse um carro que ele quer guinchar é de um desafeto do mesmo. Perfeito? Então, eu te pergunto, ele tem competência para guinchar esse carro? Tem. Mas ele se afastou da finalidade pública, do interesse público. Porque ele se proveu pela finalidade pessoal, pela motivação pessoal. Ele não tem finalidade pública aqui. Tranquilo? É que nem, por exemplo, um sujeito que trabalha na PM. O sujeito pode fazer rondas em vários bairros. Guamá, Jurunas, Terra Firme, São Brás, mas ele decide fazer ronda somente em um bairro, por exemplo. Só no bairro do Guamá, na rua da José Bonifácio, porque lá mora a ex-namorada dele. Ele tem competência para fazer isso? Até tem, mas a finalidade não é pública, a finalidade é pessoal. Então ele se afastou do interesse público, ele age com desvio de finalidade. Tá bom? Sempre falo aqui nas questões e nas aulas. Pegou desvio de finalidade, sempre vai cair algumas palavras-chave. Desafeto, desavença, inimizade. Caiu algumas palavras-chave como essa, sempre vai ser, na maioria das vezes, desvio de finalidade. Tá ok, galera? Então essa questão aqui está errada, porque ele fala assim: mas não se verifica tal vício quando o agente busca alcançar objetivos diversos daqueles previstos em lei? Errado. Busca sim tal vício. É um abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Tá ok, galera? Vamos partir para a sexta questão aqui. As melhores questões eu coloquei no final, hein? Seguinte. Segundo a jurisprudência do Supremo, o poder de polícia fragmenta-se em 5 etapas: ordem, consentimento, fiscalização, apuração e sanção, sendo somente
a última, impassível de delegação a pessoas jurídicas de direito privado. Galera, quantas fases o poder de polícia tem? 4, né? Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Então, por aí tu já vê que a questão ela tá errada. Porque a questão está falando que são 5 fases. Na verdade, não são 5, são 4 fases. Agora, o ponto legal, qual é? O Supremo entende que somente uma fase não se pode delegar. Qual é a única fase que não se delega? A fase de ordem, que é a lei. Então, grava. O Supremo entende que a ordem é a única fase que não se delega. Mas se a banca meteu louco em ti na questão, né? Ele pode te perguntar segundo o entendimento do STJ. E segundo o entendimento do STJ, a ordem e a sanção não se delegam. Deu para entender? Bora voltar aqui. São quantas fases do poder de polícia? 4. Ordem, ordem, consentimento, na ordem. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. O Supremo entende que só a ordem não se delega. O STJ entende que a ordem e a sanção não se delegam. Perfeito? É óbvio que é muito mais provável da banca te perguntar, 99% de chance de ela te perguntar sobre o entendimento do Supremo. Mas fica aí a dica que tu precisas também saber o entendimento do STJ. Beleza? Fica esperto. Então a questão está muito errada, né? Bem errada mesmo. Ó, questão 7. Questão aqui que caiu para delegado de Polícia Federal do último concurso, tá? Em decorrência dos atributos da presunção de legalidade e da imperatividade, o ato administrativo cria obrigações aos administrados desde a sua expedição, produzindo normalmente os seus efeitos até que, se for o caso, seja anulado pela própria administração, de ofício, ou por provocação, ou pelo Poder Judiciário. Pessoal, questão super recente, questão perfeita. Vamos relembrar aqui o que seria a presunção da legalidade? Presunção da legalidade diz respeito a que todos os atos são verdadeiros, até que sobrevenha a prova em contrário. Então, quando você for policial civil, policial rodoviário federal, seja lá o que for, tudo que você fizer é considerado presumidamente verdadeiro, tá? Até que alguém venha e prove o contrário. Lembra que essa presunção é uma presunção relativa, pois ela admite prova em contrário. Isso é chamado no latim de iuris tantum, tá bom? Iuris tantum, leia-se, admite prova em contrário. Por isso, uma presunção relativa. Tá? E o atributo da imperatividade, o que é? É quando o Estado se impõe ao particular, independentemente de sua concordância. Perfeito? Quando tu vai guinchar um carro na rua, o sujeito é agente da CEMOB, carro totalmente irregular, ele vai guinchar, poder do Estado, e ele vai perguntar para o particular, para o dono do carro, se ele quer que o carro dele seja guinchado? Óbvio que não. Aí entra o atributo da imperatividade. Quando tu prende alguém em flagrante, tem atributo da imperatividade? Óbvio. É o Estado se impondo esse particular, independentemente da concordância dele. Até porque tu não vai perguntar para o particular, ei, meu amigo, vem cá, tu quer ser preso? Claro que não. Você vai impor a vontade do Estado sobre esse particular. Perfeito? E não esquece, são 4 atributos. Presunção de legalidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Tá ok, galera? 4 atributos que sempre têm incidência aí nas provas. Perfeito? Então passamos pela questão 7, para delegado de Polícia Federal, do último concurso aqui, tá bom? Vamos para a questão de número 8. Olha só. Também para a Polícia Federal, mas esse não é para delegado, esse é para agente de Polícia Federal, tá? Fique esperto também. A presunção de veracidade dos atos refere-se aos fatos, ou seja, presume-se verdadeiros os fatos alegados pela administração pública, ao passo que a autoexecutoriedade constitui atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Galera, a primeira parte da questão está perfeita. Presunção de veracidade, né, de respeito aos fatos serem verdadeiros. Mas a segunda parte errou, e errou feio. Olha o que a segunda parte fala. Ao passo que a autoexecutoriedade constitui atributo pelo qual os atos se impõem a terceiros. Não, isso aí não é autoexecutoriedade, isso aí é o quê? Imperatividade. Até porque a autoexecutoriedade diz respeito ao agente agir de ofício, independentemente de autorização judicial. Então isso aqui não tem nada a ver com imperatividade. Ele trocou a autoexecutoriedade com imperatividade nesse final. E é muito comum de ver esse tipo de erro em sala de aula, do aluno não saber diferenciar autoexecutoriedade e imperatividade. É muito comum. Fique esperto,
porque as bancas sempre trazem essa troca. Autoexecutoriedade, tipicidade, tá bom? Cuidado pra você não perder a questão em relação a isso. Questão relativamente, não digo fácil, mas traiçoeira, né? Em alguns pontos. Galera, questão 9, vamos lá. Questão de anulação, revogação, cassação, caducidade. Questão 9, galera. Define-se como revogação a extinção, com efeito ex nunc, de um ato administrativo legal que se tornou inoportuno ou inconveniente. E aí, o que você acha da questão 9? A revogação é a extinção de um ato legal, né? Por oportunidade ou conveniência. Beleza. Mas é ex nunc, sim ou não? Sim, ex nunc. Ex nunc, galera, significa que os efeitos são proativos daqui para frente. Perfeito? Lembra, anulação ex tunc, vai retroagir. Revogação, efeitos ex nunc, perdão, daqui para frente. Ok? Tem até um bizu que eu gosto de falar em sala de aula, Renan, que é assim: ex tunc, anulação, tapa na testa. Bater na testa vai voltar, vai retroagir. Revogação, ex nunc, tapa na nuca, daqui para frente. Efeitos proativos, efeitos retroativos. Tá bom, galera? Então a questão de número 9, ela tá correta, corretíssima. Na última prova tá que bom? eu fiz, tinha um aluno batendo na testa. Na sala de aula, né? Chegou direito administrativo na hora da prova, ele batia na testa. tava se batendo tudo. Pra galera que acompanha nossas aulas aí, com certeza já viu esse tipo de bizu, né? Ex nunc, ex tunc, por aí vai. Beleza, galera? Ó, questão certíssima, questão 9. Agora chegamos nas melhores questões aqui da nossa apostila, né? A meu ver, questão 10, 11, 12 e 13 são excelentes questões aí de alto nível, né, de responsabilidade civil do Estado. Espero que você esteja fazendo. Beleza? Espero que você tenha feito. Bora visualizar aqui a letra A. Questão aqui para analista jurídico, né? A teoria adotada para justificar a responsabilidade civil do Estado no Brasil é a teoria do risco integral. Errado. Pessoal, a teoria adotada, segundo o artigo 37 da Constituição Federal, é a teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral, ela não é uma regra, ela é uma exceção. Tá bom? B. Segundo a Constituição, o Estado brasileiro não tem qualquer responsabilidade quanto aos danos decorrentes de atividades nucleares exercidas pelo Estado ou por eles autorizadas. Errado, né, pessoal? O Estado brasileiro tem sim responsabilidade por algum dano nuclear que venha atingir, por exemplo, o Brasil. Nós tivemos um acidente, né? Salvo engano, Renan, 88, 89, 87, não me lembro. Tem até uma série da Globoplay falando sobre isso, sobre o acidente que tivemos em Goiânia, sobre o Césio. Né? Tivemos um acidente com o Césio aqui em Goiânia. Tivemos aqui, salvo engano, 4 mortos, mais de 180 sequelados aqui por conta dessa radiação. E o Estado brasileiro, ele foi sim condenado a indenizar essas pessoas que foram vítimas, né, desse objeto radioativo. Beleza? Vamos lá. C. A teoria do risco administrativo entende que o Estado é o garantidor universal. E assim, a simples existência de um dano é suficiente para que haja obrigação de indenizar. Errado. Pessoal, segundo a teoria do risco administrativo, nós precisamos de 3 elementos para uma pessoa ser indenizada. Quais são? É o famoso DNC. Dano, nexo e conduta. Tá bom? Tendo esses 3 elementos cumulativos, aí sim eu posso falar da teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado. Aqui na questão, tá falando que eu só preciso de dano. Errado. Lembra lá, pega esse bizu. Professor Matheus Carvalho, né, que ensinou há muito tempo atrás. DNC, dano, nexo e conduta. Tem esses 3 elementos? Show de bola. Então o Estado ele vai responder. Tá bom? Obviamente, tem que lembrar o prazo prescricional aqui, que o particular tem para impetrar uma ação contra o Estado. Que são quantos anos, Renan? 5 anos. Tá bom? Então o Estado tem 5 anos, desculpa, o particular tem 5 anos para impetrar uma ação contra o Estado. Porém, tem uma exceção só, que o particular pode impetrar uma ação quando ele quiser. Tu te lembra dessa, Renan? Quando o particular pode impetrar uma ação quando ele quiser, passou 10, 20, 30, 50, 100 anos, ele pode impetrar ações, atos durante a ditadura militar. Então olha só essa onda. Se a minha avó, por exemplo, que está aqui no outro quarto, quiser provar que na ditadura ela foi torturada, ela foi lesada, hoje ela é indenizada. O problema é provar. É a única exceção que nós temos aqui. Beleza? Regra geral, 5 anos.
Beleza, galera? E o nosso gabarito, bora observar essa letra E aí? A responsabilidade do Estado, conforme a Constituição, é objetiva e exige os seguintes elementos: conduta, ok; dano, ok; nexo, ok; e dolo ou culpa? Negativo. Lembra lá do nosso bizu. DNC. Dano, nexo e conduta. Não precisa, pessoal, de dolo ou culpa. Tá bom? Então, nosso gabarito é a letra D de dado. Em regra, são excludentes de responsabilidade do Estado. Caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima. Tá ok? Tudo certo? Pô, que questão excelente aqui. Uma questão para revisar, né? Uma questão muito boa para revisar que eu falo aí em sala de aula. Colocou essa questão aqui, por exemplo, Renan, para te revisar no domingo, tu já tira muita informação aqui de uma só questão. Beleza, galera? Vamos continuar? Um condenado criminalmente sob a custódia do Estado em estabelecimento prisional conseguiu fugir do presídio. E na fuga, roubou veículo automotor e atropelou um pedestre, que acabou falecendo. Tá. Olha só. Bora lá, Renan, conversar. O cara fugiu do presídio. Fugiu do presídio, viu um carro, foi lá e roubou esse carro, matou a pessoa. O Estado vai responder? Sim ou não? Claro, vai responder. O Supremo entende, pessoal, que o Estado ele é responsável, né, por qualquer ato de fuga desse sujeito, se houver um nexo causal. E assim, eu sempre dou essa dica em salas de aula. O preso fugiu, matou alguém. Foi durante a fuga? Foi logo após a fuga? Foi depois da fuga? Fugiu, matou alguém, cometeu um latrocínio, estuprou alguém, logo em seguida o Estado vai responder. Mas sabe o que é interessante? Na última prova para delegado de Polícia Federal, o SESP meteu uma dessa, Renan. O cara fugiu da cadeia, né? 6 meses depois, se envolveu em um roubo a banco e matou o segurança desse banco. O Estado vai responder? Não. Por quê? Porque 6 meses depois já não tem um nexo causal. Deu para entender? Então, a questão, o examinador não é burro. Ou ele vai colocar um prazo bem pequeno, ou ele vai colocar um prazo bem longo. Né? Por exemplo, o cara fugiu da cadeia 3 meses depois, 6 meses depois, 12 meses depois, matou alguém, o Estado responde? Não, não responde, porque não tem nexo causal. Beleza? Ou ele vai colocar um prazo curto. O sujeito fugiu da cadeia, logo em seguida, logo após, logo depois da fuga, matou alguém, o Estado responde? Responde, porque tem nexo causal. Perfeito? Então o examinador ou vai colocar um prazo muito curto, ou ele vai colocar um prazo muito longo, para não deixar a questão subjetiva e ser passível de recurso e ele possa perder a questão. Beleza, galera? Tranquilo? Então aqui, ó, primeiro exemplo. O cara fugiu da cadeia, roubou um veículo, matou um pedestre. O Estado responde? Sim, porque foi logo em seguida. Agora olha o segundo. 6 meses depois, o mesmo fugitivo consumou um latrocínio. Porra, 6 meses depois, não tem nexo causal, não tem responsabilidade civil do Estado. Beleza? Então, o primeiro o Estado vai responder, o segundo não. Né? Então, o nosso gabarito aqui qual é? Deixa eu ver. Letra A, o nosso gabarito da questão número 11, né? O primeiro ele responde, o segundo ele não irá responder. Em caso de um acidente nuclear, o Estado responde objetivamente por danos causados a terceiros? Perfeito, Rodrigo. Só que aí, casos de acidente nuclear, atos terroristas, danos ambientais ou acidentes em aeronaves brasileiras dentro do Brasil, o Estado responde, mas aqui eu tenho outra teoria, que é a teoria do risco integral. Né? Uma outra teoria que são utilizadas nessas 4 hipóteses específicas aí. Beleza, galera? Tranquilo? Então, a questão 11, letra A, o nosso gabarito. Excelente questão também para revisar. Tá bom? Então, olha só. Faltam 2 questões, tá? 2 questões aí. O Elton falou que ia sortear uma bolsa no Duarte Concursos, né? Para quem ficar aí até o final. Olha aí o Gustavo. O Gustavo tá lá em São Paulo, no curso de formação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Um investigador escrivão, Gustavo. Fala aí pra gente. Só fico te acompanhando aí. Pessoal, questão 12. Questão assim para olhar em 1 minuto gabaritar. Na humildade. Na humildade. É causa atenuante da responsabilidade civil do Estado. Bom, tu tem causas exclusivas. 3. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva.
causa atenuante, só uma. Culpa o quê? Concorrente. Nosso gabarito é a letra C de casa. Tá bom? Questão bem tranquila, né? O Raquel já respondeu. O pessoal aí já respondeu no YouTube. O Rodolfo também. Lá no YouTube, diretamente o Rodolfo do Guamá, né? Qual rua lá? Barão. Rua do Barão, lá no Guamá. É isso, galera. Ó, culpa concorrente é a única causa de atenuante de responsabilidade. Beleza? Vamos para a última questão? Vamos para a última questão, que também é questão muito interessante. As últimas questões, a meu ver, são as melhores. Professor, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva na questão 11? Confirme. Deixa eu voltar aqui na questão 11. Não. Rodrigo Silva. É objetiva, não é subjetiva, não. É objetiva. O Supremo entendeu que ele responde objetivamente. Só visualizar dano, nexo causal, dano, nexo e conduta, né? Não é subjetivo, não. Nós temos um entendimento do Supremo acerca dessa questão de número 11. Beleza, galera? Então, olha só. Vou corrigir a questão 13, mas aí desde já agradeço vocês por uma terça-feira, 11h35, a gente está com uma galera legal no Instagram, tá com uma galera legal no YouTube. Agradeço vocês aí pela presença de todos, tá? Quiser bater uma foto depois, postar, me marcar o Duarte Concursos. A gente vai estar aí com muita novidade para a Polícia Civil do Piauí, muitas novidades aí para as carreiras policiais, para os concursos também que não são das carreiras policiais. Vocês vão ter muitas novidades, principalmente aí no online. 2026 vai ser um ano de muitos concursos. Espera aí Polícia Civil, espera aí Polícia Penal, espera aí Guarda Municipal. Polícia Rodoviária Federal está na iminência, né, também. Isso aí. Maranhão. PC Maranhão. PM também. PM Maranhão também. A gente está com o edital aberto no Piauí e no Espírito Santo, que abriu hoje, salvo engano, hoje ou ontem, né? Pois é. Polícia Penal também do Espírito Santo. Minas Gerais. Polícia Penal de Minas Gerais. O pessoal está perguntando se tem. Aí a gente vai estar com muita novidade aí, Neto. Rian também. Tá bom? Eu vou estar aí colado com a equipe do Duarte Concursos. Vocês com certeza vão ter uma super novidade aí para os próximos concursos, tá? Não esquece de seguir a página deles lá. Tem que cobrar o Bom. tio Duarte, tem que ficar mandando mensagem no Instagram para pedir a bolsa de estudos. Cobrar lá a mensagem no Instagram para pedir a bolsa de estudos do Duarte. O Duarte, para quem não sabe, é dono do Duarte Concursos, policial civil também do estado do Pará. Tá bom, galera? Então, olha só. Pra gente encerrar nossa live, eu sei que tu tá cansado, né? Alguns trabalharam o dia todo. E muito bom ter vocês aqui. Tá bom? Pessoal, questão 13. Tá bom? Vamos terminar aqui, ó. O Anderson já tá com pressa. Samuel também. Seguinte, pessoal, questão 13. Acho que, a meu ver, é a questão mais completa da apostila. Bora começar com a letra D de dado? Prescreve em 20 anos as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política, com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Se ocorreu uma situação durante o regime militar, não prescreve. O prazo, ele é o quê? Imprescritível. Lembra do exemplo da minha avó, Renan? Pois é, tá aí. Se a minha avó hoje, que tem 86, 87 anos, me esqueci agora, impetrar uma ação contra o Estado e conseguir provar, ela ganha. Ela ganha e ela é indenizada. Tá? Se você se lembra aquela jornalista Miriam Leitão da Globo, ela conseguiu ser indenizada. Tá? A Dilma tentou, mas a Dilma, salvo engano, não conseguiu provar. Salvo engano, ela não conseguiu provar. Não tem essa informação concreta. Mas, enfim, vamos lá. Então tu já sabe, letra D, prazo imprescritível. C. Caracteriza-se nos termos da Constituição Federal a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional. Ainda que não demonstrado o nexo causal direto, errado, né? Precisa, pessoal, ter esse nexo causal, tá bom? Lembra, o cara fugiu da cadeia, cometeu um crime, logo em seguida, logo após a sua fuga, tem nexo causal? Beleza, o Estado responde. Se não tem, o Estado não vai responder. Tá bom? Então a letra C está errada, a letra D também está errada. Letra A, novo entendimento do Supremo. É subjetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística e manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Galera, erro da letra A. Não é subjetiva, ela é objetiva. Tá bom? O Supremo entendeu
que se houve, por exemplo, um tumulto numa manifestação policial, tá tendo uma manifestação lá, né? Os policiais estão nessas manifestações, o pessoal da imprensa está nessa manifestação, alguém da imprensa é baleado, alguém da imprensa sofreu uma lesão. O Estado responde objetivamente por esse sujeito da imprensa. Beleza? Qual o caso concreto, Renan? São Paulo. São Paulo aconteceu uma situação dessa, né? E que veio esse entendimento. O jornalista estava lá na manifestação, né? O PM pegou a arma, meteu uma bala de borracha no olho, 95% de cegueira de um lado do olho, impetrou uma ação. 18 anos depois, conseguiu ganhar a ação e foi indenizado por mais de R$500 mil, né? Ele recebeu uma bala de borracha no olho e perdeu 95% da visão e o Estado foi lá e o indenizou. Pessoal, para a gente acabar a nossa live, vou dar um recado aqui, tá? Eu quero falar sobre uma jurisprudência nova, tá? Antes de você ir dormir, antes de você ir deitar. Fica aqui comigo, rapidinho. Vai cair essa, vai cair essa. Se não cair uma prova objetiva, vai cair em prova discursiva. Impossível, impossível não cair. Tem uma jurisprudência nova aqui que com certeza você precisa saber. Qual a jurisprudência? Seguinte, concurso público, tá? O Supremo entendeu que se houver o cancelamento de um concurso público por conta de fraude, calma, não é qualquer cancelamento, é por conta de fraude, tá bom? Se houve um cancelamento por conta de fraude desse concurso, então, porra, Renan, o cara viajou, né? Não me lembro qual foi o estado, se alguém que puder me lembrar, digite nos comentários. Teve aí uma prova que os caras cancelaram num domingo, salvo engano, 6 horas da manhã. Tu te lembra? Ano passado, retrasado? Alguém me lembra aí, nos comentários. Foi com base nesse cancelamento da prova que veio esse entendimento do Supremo. Calma que eu não falei ainda do entendimento. Mas teve uma prova que foi cancelada da Polícia Civil, não me lembro qual estado. Que os caras cancelaram, a prova era no domingo de manhã, eles cancelaram tipo 6 horas por fraude. Aí o Supremo falou o seguinte, se um certame for cancelado, Polícia Civil do Paraná 2021, se um certame, olha, o Dan, a Melina lembraram, se um certame for cancelado por conta de fraude, o Estado responde como, Renan? Olha essa. E aí, tu sabe responder essa? Tu sabe responder? Bora ver nos comentários aí quem sabe responder. Sem procurar no Google. O certame, a tua prova, tu viajou. Gastou alimentação. O cara gasta alimentação, passagem, hospedagem, psicológico, gasta tudo numa viagem. A prova do cara é anulado no domingo de manhã. Ou no sábado, tanto faz. Foi anulado. Depois da prova também, anulado, por fraude. Como que o Estado responde? Olha aí a Gabi falando. Responde subsidiariamente. Olha aí, galera, grava isso. Grava isso, vai cair na tua prova. Pessoal aí da PM, que vai fazer PM Amapá, FCC, daqui a pouco, mês que vem, isso vai cair. Polícia Civil do Estado do Pará, né? Guarda Municipal, Polícia Penal de Minas Gerais, do Espírito Santo, que tem caído agora, isso vai cair, cara. Pode ter certeza disso. Presta bem atenção, pra gente terminar. A prova foi cancelada por fraude. O Estado responde subsidiariamente. O que significa isso? A ação, ela vai contra a banca. Mas vamos imaginar, Renan, se a banca falar toliza, quem vai bancar? O Estado. Deu para entender? Então a ação, ela vai para a banca. Ela vai para a FCC, ela vai para a FGV, ela vai para o CESP, ela vai para a OCP. Primeira ação vai para lá. Depois, a banca falou, autoriza, não tenho grana. Aí vai para o Estado. Isso é responder subsidiariamente. Para a gente terminar, sabe como a banca te colocou agora, Renan? O Estado, em caso de fraude de concurso público, responde solidariamente. Certo ou errado? Errado. Porque não é solidariamente, é o quê? Subsidiariamente. Deu para entender, galera? Solidariamente seria ele responder junto com a banca ao mesmo tempo. Isso não pode. É subsidiária. A banca tá lisa, obviamente, é grosso modo de falar. Tá lisa, o Estado responde. Tá? Então, isso com certeza vai cair na tua prova. Tá? Talvez essa seja a informação, Renan, mais importante que eu tenho para falar nessa noite de terça-feira. Tá? Pra gente terminar, em caso de fraude de concurso público, vou até colocar aqui no meu Instagram esse entendimento. Liso tô eu, tá? Estamos, né? Até esse entendimento aí no
o meu Instagram. Beleza, galera? Então, o nosso gabarito aqui final da questão número 13 é a letra E. A responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto na Constituição Federal. Tá bom? Galera, ó, muito obrigado aí. Até a próxima. Muito obrigado pra galera que ficou até o final. Pô, terça-feira, 15 para meia-noite, a trazer um pouquinho a live.